Agora vamos lá, vamos voltar pro Inteligência Limitada. Da onde que surgiu essa ideia do Inteligência Limitada e por que Olá Terráqueos? Olá Terráqueos eu sempre falava nos meus vídeos anteriores, quando eu tinha um canal de comédia, então eu começava sempre com Olá Terráqueos, só voltei a fazer isso no podcast. Inteligência Limitada, o nome é por causa disso, né? Como eu queria falar com todo mundo. E eu sabia que a galera ia me encher o saco e falar, pô, Vilela, você traz um astrônomo e não sabe o que é um buraco negro. Você traz um músico e não sabe o que é tal coisa. E eu queria que o podcast fosse para todo mundo, porque é muito fácil eu chegar para um astrônomo. Hoje em dia eu sei que é um buraco negro, eu sei o que é singularidade, eu sei o que é buraco de minhoca. Só que, cara, chegou o cara lá. O cara que tá assistindo não tem a obrigação de saber, eu vou perguntar as coisas básicas para pessoa. Acontece o mesmo aqui também. Então eu vou perguntar as coisas básicas e a galera vai me encher o saco. Pô, você não sabe disso? Ah, inteligência limitada, minha inteligência é limitada. Quer achar que eu sou burro? Pode achar. E eu sou burro em muitas coisas mesmo. E a quantidade de coisa que eu aprendi, de opiniões que eu mudei, cara, durante esses 1.500 programas foi absurdo. 1.500? É. Caramba, mano. Que treta, 3 hein? anos. Isso que o Vilela tá falando é interessante, galera. E pra quem tá de casa não sabe, o que acontece? Quando a gente chama um convidado aqui, às vezes a gente faz pergunta que a gente já sabe a resposta. Só que a gente tem que fazer a pergunta para que a pessoa que tá do outro lado saiba. Acontece várias vezes. Eu faço uma pergunta e os caras, pô, Duda, você é burro, hein? Você chama um convidado e não sabe nada sobre ele. Caramba, eu sei. Só que eu tenho que fazer o papel de quem tá em casa e não sabe. E muita coisa eu também não sei, obviamente, né? Mas é legal a gente simplificar para fazer o conteúdo se tornar acessível e inteligível, né? A galera entender do lado de casa. Caramba, 1.500? É. Mas aí, como que é a tua rotina, Vilela? Porque você tem que gravar toda semana, de segunda a sexta. Segunda a sexta, são 7 lives que eu faço. No mínimo. E ainda os programas especiais que eu tô fazendo, né? Eu comecei a fazer programas diferentes agora, como que é de terror, que é histórias tenebrosas para contar em volta da fogueira, e Su Casa Me Casa, que eu vou na casa ou no estúdio das pessoas. Vou começar um de notícias, vou começar um de esporte. Mas já não tava cheio de coisa demais pra você botar mais coisa na cabeça? Cara, mas eu não consigo não fazer coisa diferente, cara. Eu não consigo. É uma morte pra mim se eu ficar fazendo a mesma coisa pro resto da vida. Talvez porque eu poderia fazer. Você enjoe um dia, talvez, do podcast. Cara, pode ser. Comédia eu já tava meio enjoando. Teve uma época que já tava, putz, vai ter show hoje. E aí começou a acender uma luz vermelha. Eu falei, cara, se virou trabalho, se eu fosse fazer comédia hoje, eu ia fazer só os shows que eu queria. Quando eu tava fazendo comédia antes da pandemia, eu tava fazendo shows que eu não queria fazer. Por causa de grana. Então eu tava aceitando mais shows do que eu queria fazer. Hoje em dia, se eu for fazer show, se eu voltar a fazer show, aí eu tenho uma condição de só fazer os shows que eu quero, entendeu? E aí seria legal. Porque eu fazia muito show, né? No podcast não chegou essa hora ainda de falar, putz, cara, hoje tem podcast, que saco. Não, ainda tá legal. Mas aí como é que você consegue se programar pra fazer uma viagem e tal? Você Vou fazer agora. Vou fazer agora. Do dia 14 ao dia 21, eu tô em Orlando e gravo lá. É mesmo? Você vai gravar de lá, então? É. Aí você já fez toda uma logística pra pensar em quem vai estar pra aqueles lados? Tô fazendo ainda, tô marcando. Já tem 4 marcados, vou ver se eu marco mais. E nos dias que eu vou estar de viagem, eu solto gravado. Mas e se você quiser não fazer nada por uma semana com a sua esposa? Você consegue gravar, tipo assim, 2, 3 episódios por dia e ficar uma semana depois de boa? Eu fiz isso, eu fui pro Ártico, fiquei 15 dias lá, fui ver a Aurora Boreal. 15 dias, 15 programas no ar. Caramba. Não fica sem programa, cara. Eu me programo, vou gravando, fui pra Israel... Ano passado fui para Israel com ela também, com o Rodrigo Silva, com o Saião. Também foi uns 15 dias e todo dia tinha programa e gravei lá também. Sempre aproveito para gravar onde eu vou. Que aí eu trago o conteúdo também de volta. No Ártico, eu trouxe conteúdo de lá também. Quais os convidados que você considerou mais relevante do tipo, caramba, velho, que louco conversar com essa pessoa? Putz, é muito difícil, cara. Tipo 1.500 programas. Cara, quem eu acho muito relevante... que teve programa chato também, né? Cara, nunca é chato, nunca é chato. Às vezes porque não é vai difícil. gente que não fala nada, por exemplo? Então, é isso que eu falo, não é chato, é difícil. Às vezes a pessoa não fala. Aí você tem que ficar cutucando. Aí fica meio chato, porque parece que o cara não quer estar lá, mas não, a pessoa só é muito, muito tímida. Entendeu? Já aconteceu umas 3 vezes isso, no máximo. Dá uma agonia, né? Dá uma agonia, cara, mas fazer o quê? O programa fica ruim. As pessoas falam, nossa, o cara é tão legal no canal dele e aí ele ficou tímido. É ruim pro cara. Eu tento levantar o cara, ajudar, mas às vezes a pessoa é muito tímida mesmo. Ou não sabe que aquela parada é daquele jeito, entendeu? É coisa mais de timidez. Mas, cara, aprendo muito lá, cara. Normalmente os melhores programas eu acabo repetindo. Então,
Quem foi muito lá são programas que eu gostei muito. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, o Sacani, a Ana Beatriz, fala sobre música. O Lito? Não, Aviões e Música? Não, o Lito foi várias vezes, vai voltar a semana que vem. Uhum. O Regis fala de música e tal. Cara, tem um pessoal que volta sempre, que são os papos mais legais e sempre tem coisa nova pra comentar. Entendeu? E aí, em algum momento, você decidiu começar a fazer uns debates lá. Não, desde o começo eu pensei que esse formato de só entrevistar pessoas é um formato fadado a galera ficar de saco cheio. Aham. Todo dia você falando com uma pessoa, pô, é chato. E é longo, né? É longo. E aí eu falei, vou fazer programas especiais e debates. Isso desde o começo. Fui o primeiro cara a fazer debate e o primeiro cara a fazer programa especial. Toda semana tem especial. Tivemos sobre inteligência artificial no começo da semana. Uhum. Tivemos sobre rock a semana passada com o Lobão, com o Paulo e com o Regis. Uhum. Toda semana eu faço pelo menos um especial ou dois. O que é o especial? É um assunto. O assunto é mais importante do que o convidado. A galera pode assistir pelo assunto. Então, se eu vou falar sobre a história da Bíblia, como um cara foi, tem lá o cara que é do Estranha História que vai falar, mas o tema é esse. O Lamartine falou sobre o rei Davi. Então, é um programa especial só sobre Davi. Um programa especial sobre Apocalipse. Um programa especial sobre a guerra da Ucrânia. Uhum. Um programa especial sobre um assunto, entendeu? Isso eu faço sempre. Eu não sei se e debates. Eu não sei se dá pra você falar, mas teve algum que você não concordou com nada? Ah, vários. É mesmo? Nem por isso eu deixo a pessoa mal, cara. O do primo pobre, você concordou ou não? Cara, com quase nada, velho. É que você Não, mas foi A gente rico, nem né? concorda aqui no programa dele, imagina no seu. Que nada, concordei com tudo. Por exemplo, foi um luciferiano, que o pessoal fala que é satanista lá, não concordo com nada que o cara fala. Nada. Caramba, você Mas chamou- eu escutei, fazia as perguntas, eu tive um interesse genuíno de fazer as perguntas. Falei, mas por que você faz isso? Mas como você chega a funciona? dar tipo uma... Pô, mas não faz sentido. Tipo, porque aqui eu tento meio que dar sempre razão pro convidado. Cara, Chega uma hora que você confronta. Foi um cara que era terraplanista. Eu falei, cara, pra mim não faz sentido, porque não sei o quê. Por que você... Só que eu deixo o cara falar, Fala, cara, eu não acredito nisso, mas o que você acha? E deixa o cara falar. Tá. Quando é uma coisa que é muito, afronta muito o que eu acredito, ou o que eu penso, eu deixo claro a minha opinião. Tá. Mas deixo o cara falar e para as pessoas em casa tomar a decisão. O partido E dela. aí eu faço os debates para confrontar duas ideias diferentes ou pessoas diferentes, para o pessoal de casa também tomar a decisão em casa. E é ótimo, né? Você ouvir Eu os gosto. dois lados da moeda, né? Cara, eu acho não, eu tenho certeza que o meu podcast é o mais democrático possível, cara. Não tem um podcast onde vão pessoas tão diferentes todas as semanas, inclusive, às vezes, dentro da própria semana. Vai um comunista e vai um liberal absurdo. Vai um Cogos e vai o Humberto lá, que é um comunista, assim, na mesma semana. Na outra semana você tem um pastor, tem um padre, tem um rabino, sabe? Cara, eu já fiz esse encontro. Vai um bandista. Cara, vai todo mundo lá e, cara, todo mundo é bem tratado, todo mundo quer voltar. Graças a Deus eu não tenho problema em ouvir o contraditório. Na minha Mas já teve algum que pediu pra tirar do ar o episódio? Não. Tipo, não quero mais, corta aí que eu não Não, gostei. teve um debate que não foi o ar ainda, porque eu caí na besteira. Debate tem que fazer ao vivo, cara, tem que ser live. Porque senão um cara que toma um pau, depois não quer que vá pro ar, que foi o que aconteceu. Fizemos um debate que tinha que ser gravado, porque não dava pra ser ao vivo. Sobre religião, um dos caras tomou um pau absurdo Eram no dois debate. caras só. Eram 3 caras. Um Tá. cara, tomou um pau absurdo e pediu, não, melhor não ir pro ar. Aí deu outra desculpa, porque eu acho que não sei o quê, não acho que não sei... Falei, cara... Eu tava você meio descabelado. o cara falou, não, você não quer Cara, que... Você tomou não, um quer, pau. você não quer que vá pro ar, porque você foi mal, velho. Tomou um couro. Agora você vai prejudicar os outros 2 caras. Não, os outros 2 caras também não quer que vão. Eu falei, não, eu falei com os 2 outros caras, eles toparam, só você Putz, que não que quer. droga, hein, meu? É uma dó, cara. Então sempre você faz live ao vivão, Olha, mesmo claro, quando é tem que debate ser. agora. Porque senão o cara vai mal e depois quer tirar. É entendeu? verdade. E aí, na live não tem jeito. Tá lá, todo mundo viu, já fez corte, não sei o que e tá... Mas você não sabe se vai pôr ou não ainda esse, por causa desse cara. Não, eu respeito o cara. Eu não vou. Aí Eu, não eu vai posso pôr. colocar, ele assinou a sessão de direitos. Mas eu não vou colocar, cara. Caramba, que droga, coitado hein? do cara. O cara pediu, assim, então, na boa, assim, eu falei, não vou. Mas eu não faço mais gravar. Não, o cara tem que estar preparado também pra ir num debate, né, meu? Mas ele achou que ele ia arrebentar. Mano, e teve algum que você ficou tenso? Falou, mano, pelo amor de Deus, segurança! O primeiro debate que eu fiz da minha vida foi assim, cara. Eu não tinha muita experiência, ainda chamei 2 caras que estavam
se xingando na internet, estavam se odiando, toparam fazer o debate lá, era o Nicolas e o Nando. Eu achei que ia sair porrada naquele dia Mano, mesmo. eu vi assim. esse aí foi treta, hein, Foi o mano? único, cara, que foi tenso. O único. É mesmo, o único? O outro que foi tenso foi esse que não foi pro ar, que ninguém sabe quem é e provavelmente não vão saber nunca. Depois você me conta Tá. nos bastidores, hein, ó. Tá. Daí eu divulgo depois lá no meu story. Caramba, mano, mas tenso então, hein? Esse foi tenso também, cara. Tá, várias A galera brigas, ficou bem né? nervosa, assim. Tá. E qual é a pessoa que você mais gostaria que fosse lá, mas não foi ainda? Cara, eu já falei isso várias vezes, que é o Humberto Gessinger. Humberto Gessinger é um cara que eu queria muito levar. Humberto Gessler? Do Engenheiros do Havaí, cara. Engenheiros do Havaí tem uma história comigo, assim, eu gostava muito, gosto até hoje. Engenheiros do Havaí faz parte da minha vida, assim, de uma forma absurda. Só que o cara é tímido também, não vai em lugar nenhum e um dia eu vou conseguir fazer Ele é o isso. vocalista? Eu não conheço de nome assim, Humberto. É? Mas você já convidou e ele tem vergonha, não quis ir? Ah, cara, eu convidei, falo em vários programas que eu vou, que ele é um dos caras. Outro cara que eu já consegui, que é o Maurício Souza, que eu queria muito entrevistar ele. Eu fui até o estúdio dele lá, porque ele já tá velhinho, né? Então eu fui lá. Tá. Faustão queria entrevistar, Silvio Santos, mas são caras bem difíceis, né? Marília Gabriela, Jô Soares, infelizmente, não deu, entendeu? Então. Aham. E fora do país tem um monte, né, cara? Sim. E qual o podcast teve mais repercussão com relação à visualização ou com relação a, sabe, treta nos comentários e viralizou muito? A de visualização é fácil. Você vê lá os mais assistidos. O primeiro é do Bolsonaro, porque é óbvio, era uma semana antes da eleição, segundo turno, a eleição mais polarizada de todas. Tava uma briga entre Lula e Bolsonaro indo em podcasts e um querendo bater o número do outro. Lula tinha acabado de bater 1 milhão em outro podcast. Bolsonaro foi 2 dias depois e bateu 1.900.000 no meu. Tá. Aí o Lula tava para vir 2 dias depois do meu, cancelou, porque não sei se a equipe avaliou que ia ser difícil bater esse número ou deu algum problema realmente. Mas foi esse. Tem 19 milhões hoje em dia. O segundo mais visto no meu canal do Rodrigo Silva, com 12 milhões. Quanto que é o do Bolsonaro? 19 milhões. Caramba. Mas tinha 1.900.000 pessoas ao vivo assistindo. Maluco, mano. Cara, todo mundo queria ver, porque era ao vivo. O que ele vai falar, entendeu? Podia mudar a eleição. E de certa forma, pesou, tudo pesava lá, né? Você tem a noção, assim, de quão importante é o teu canal com relação a, não manipulação, mas com relação a levar informação que pode ser mais relevante do que o que se aprende com a TV hoje em dia? Eu não tinha essa... Porque ali não tem viés, né? Então, eu não tinha essa noção até começar aí, governador, prefeito, presidente no meu programa. Aí eu comecei a falar, caramba, o cara tá na minha casa, tá o presidente do Brasil, tá o governador do estado, quando foi o Dória, foi o prefeito agora, umas 2 semanas atrás, que a gente tá fazendo uma sabatina com todos os pré-candidatos à prefeitura. Ah, E aí eu comecei a ter essa noção. Mas eu tenho mais a noção mesmo quando as pessoas que vão lá falam, cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu falo, cara, eu tô muito mais feliz que você tá aqui. Fala, você não tem noção de como eu assisto, como é importante seu podcast, como as pessoas falam desse podcast, como muda a vida das pessoas. Tem muita gente que mudou a vida, cara, indo lá. né? E aí eu lembro da época do Jô Soares, porque quando a gente foi no Jô Soares, o Mundo Canibal mudou a nossa vida. Muita gente mudou a vida indo no Jô Soares e eu espero que eu seja sombra do que um pouquinho uma sombra do que o Jô Soares foi. O Jô Soares foi para as pessoas, da pessoa ir lá e realmente mudar a vida dessa pessoa, quando a pessoa está começando ou quando está tentando estabelecer, lá seja um lugar, porque eu levanto a bola, eu tento tratar o melhor possível e eu quero que aquele papo seja o melhor papo que a pessoa já teve na vida. Que ela sai de lá e fala, cara, o que aconteceu aqui? Que é o que eu escuto de muita gente lá, fala, cara, eu não vi essas 4 horas passarem, eu não vi essas 2 horas passarem, eu contei coisas aqui que eu nem lembrava, tive lembranças, o pessoal chora, o pessoal ri. É um divã lá, cara, eu fico muito feliz. Foi o Rodolfo Abrantes, que nunca tinha ido em nenhum podcast, e ele falou, vou só no seu, porque eu acompanho, eu gosto do que você faz, eu assisto vários caras que vieram aqui, e foi muito, muito, muito profunda o papo, assim, com ele. Da hora. E na semana anterior tinha ido o Yudi também, que foi um papo que eu nem esperava muito, né? Porque fala, pô, Yudi, a gente tem aquela ideia do Yudi, e, cara, foi um dos papos mais profundos. Teve da menina, que tá com câncer terminal, né? Que foi lá, e ela tá com 6 meses de vida, então também foi um papo muito, muito pesado, muito bom, cara, assim, você vê a consciência dela, parecia que a única adulta na mesa era ela e os outros que estavam lá eram todos pré-adolescentes, porque ela falava com uma propriedade sobre morte, sobre mundo, sobre vida, e aí você fala, caramba, cara. Então, assim, tem esses programas que mudam a minha vida
E com certeza mudam a vida das pessoas que estão É, assistindo. tem uma visibilidade enorme, né? Não, e tem muita gente que está num momento difícil e assiste um corte ou assiste um podcast que ela precisava assistir naquele momento específico. Eu recebo muito depoimento de gente assim, fala, cara, eu tava muito mal por X motivo, por algum motivo, e me caiu um podcast de tal pessoa que, cara, mudou minha vida, mudou minha forma de pensar. Então, só de salvar uma pessoa, de ajudar uma pessoa, já valeu. Quando a gente tá falando de milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas, então... Eu falei manipular, na verdade é formar opinião, né? Como que o programa pode mudar totalmente o ponto de vista de alguém por causa de um episódio lá, né? Eu tenho essa preocupação, assim, de sempre repercutir o que está acontecendo. Então, aconteceu o lance da Ilha do Marajó, vamos chamar os caras para falar sobre a Ilha do Marajó. Explodiu a guerra da Ucrânia, cara, no mesmo dia tinha alguém falando, um especialista falando. Israel, fui até lá, entrevistei, fui convidado por Israel para ir lá, entrevistar sobrevivente, visitar os lugares que foram atingidos. Quero ir para Gaza assim que puder. Fui para a Polônia, convidado pelo governo da Polônia para visitar campo de concentração. É mesmo? Convidado por eles? Convidado por eles. Então, para assim, fazer um vídeo lá sobre? para acompanhar, visitar tudo. Fui eu, Globo, Record, assim, junto com os canais grandes, chamaram a gente de podcast. Então, assim, você vê a importância hoje em dia do podcast. A gente fez The Chosen, o elenco do The Chosen, tava lá, Jesus estava na minha frente, então, assim, com tradução simultânea. Teve agora o Vincent, que estava todo mundo pedindo para ele vir pro Brasil. Estourou também, o único podcast que ele foi lá no meu. Então, assim, hoje em dia o pessoal vê o meu podcast como eu tenho que passar lá para divulgar meu filme, divulgar meu livro, falar da minha parada. Então, eu fico muito feliz, porque era o papel que o Jô Soares fazia, né? Tem gente que quer pagar para estar lá? Tem, mas quem quer pagar normalmente é gente que você não chamaria. Não é tão interessante. Primeiro que eu não recebo. Se a pessoa é relevante, ela não precisa pagar, eu vou convidar ela. E se a pessoa está querendo pagar, é porque realmente só pagando para ir. E aí não é o lance, não tem porquê. Imagina, conversar 2 horas com uma pessoa que eu não tô afim só porque ela pagou, e a pessoa oferece 400 pau, 500 pau, oferece 200 pau. Cara, porque vai dar um retorno para ela muito grande. Ela vai guardar aquilo, vai pegar aqueles cortes e ficar jogando pro resto da vida. Por isso que tanta gente faz podcast falso, né? A pessoa finge que tá dando podcast só pra ter o corte. É verdade. Já viu isso? Você vai procurar, não tem aquele podcast. É só ela falando, bom você ter perguntado isso. E fala. Obrigado pelo convite. Aí, o cara no banheiro de casa, né? Aí não tem o nome do podcast, você não vê onde aquilo saiu. Cara, é muito louco. E você sente que a TV tá perdendo muito e por isso eles estão começando a querer levar gente da internet pra dentro dos canais? Esse movimento é antigo, né? Esse movimento já é antigo. Não é agora da era do podcast que a TV tenta pegar gente que explode no meio digital para televisão. Não funciona muito porque o público da televisão é outro, né? Você vê que Cossielo, às vezes os caras levam, não transfere, né, a audiência dele da internet para televisão, porque quem tá na internet quer ver as paradas na internet, não quer ver na televisão. Então é um movimento sempre que umas pessoas dão certo e outras não dão. E o movimento contrário também acontece. Os grandes comunicadores estão indo para a internet, fazendo seu canalzinho no YouTube, porque estão vendo o barco afundar, né? Estão vendo que aquilo já não é como era antigamente e vai mudar, né? E é interessante, você falou também, de você sempre ter algo novo e meio que se reinventar. Porque a onda já quebrou, a onda dos podcasts já quebrou. Dá para entrar agora e dar certo? Dá. Mas a onda mesmo já quebrou. E para você surfar uma onda quebrada, dá para surfar, mas não é a mesma coisa você começar uma onda quando ela está se formando, que foi o que aconteceu. Eu entrei nessa onda dos MesaCast quando ela estava se formando, já estava crescendo. Eu não fui no comecinho. Flow foi naquele comecinho, os outros foram naquele comecinho. Eu já fui, a onda já estava crescendo, mas era no começo. Depois que ela quebrou, dá para surfar? Dá, mas não é a mesma coisa que você pegar uma onda crescendo. O que eu estou fazendo? Eu estou testando novos formatos, fazendo novos programas, porque aí podem ser ondas que nem quebraram, e nem se formaram ainda. Eu posso estar fazendo coisas que vão ser repetidas e vão ser copiadas daqui para frente, como são. O Su Casa Me Casa, eu fui o primeiro a fazer essa coisa de ir na casa das pessoas, os outros podcasts começaram a fazer. O Cariani tá fazendo agora também. O Cariani. Mas, cara, o Gugu fazia isso. Então, assim, eu não inventei essa parada. Eu inventei num canal de podcast, mas, cara, o Gugu já fazia isso de ir na casa das pessoas. História de terror é uma coisa que, cara, eu não inventei esse formato de contar história de terror. Só que eu embalo de uma forma muito boa. Coloco em volta de uma fogueira, coloco as ilustrações com inteligência artificial, animação, e aí tudo isso fica bonitão. Agora vou fazer um programa de futebol. Cara, quantos programas de futebol tem na internet só? Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Um negócio de notícia, voltar com o meu plantão antigo, voltar agora a fazer. Eu tenho várias ideias. Tem um programa de auditório que eu vou fazer, que é o Game Show.
Então eu vou testando essas coisas porque a internet tem essa vantagem. Você não precisa acertar de cara. Você Uhum. coloca o programa, Sim. se der certo, deu. Se não der, você tira e tenta outro. É assim.